Oi gente, aqui é a Trisha do blog Reticências e hoje a gente vai falar sobre o admirável mundo novo. Então gente, como eu tava falando pra vocês no outro vídeo, tá tudo bagunçado. Eu tô sem gravar vídeo há um bom tempo, mas a gente vai colocar tudo em ordem, eu prometo. Eu tô atrasadíssima nos vídeos. Então eu resolvi gravar tudo de uma vez só. Acho que vocês vão notar porque eu tô com a mesma roupa, mas isso é só um detalhe, porque eu tô gravando tudo no mesmo dia do que eu já li. E hoje a gente vai falar sobre o Admirável Mundo Novo. Cara, o que eu posso falar pra vocês desse livro? Bem, eu vou resumir a história e depois eu falo a minha opinião e a minha impressão sobre o livro pra vocês. O livro se passa alguns anos depois da Era Ford, né? Todo mundo já sabe, a Era Fordiana. Passa um pouquinho depois numa distopia, tá? Então é um mundo novo, um novo tipo de governo, um novo tipo de estado. Primeira coisa que você vai identificar dentro dessa leitura é a forma com que as pessoas agora nascem, como é que as pessoas se reproduzem. Na verdade, o ser humano não mais se reproduz de maneira natural e sexuada, né? Como era feito dentro aqui do livro, nessa nova sociedade, as pessoas são feitas in vitro e assim, toda a concepção de família, de estrutura social é totalmente diferente, totalmente modificada dentro desse novo contexto. O livro é ambientado em Londres, tá? O personagem principal aqui é o Bernard Marx. Bernard Marx, ele é um alfa mais, ele é um trabalhador, um alfa mais, ele dentro dessa sociedade, que eu também não falei para vocês, essa sociedade, além do nascer in vitro, ela é condicionada, então assim, ela é condicionada e dividida em castas, existe de alfa mais a Y, então todo mundo que é da alfa mais tem algum status a mais, por exemplo, do que o último estágio dessa sociedade, que são Ys. Então, você vai notar que os Y são pessoas com deformação, com deficiência, com anões. Todos esse tipo de pessoas acabam indo para essa categoria. E eles são não só condicionados no nascimento, mas eles são condicionados também durante o crescimento. Então você vai ver o condicionamento psicológico, biológico e físico dessas pessoas para que elas desenvolvam um certo trabalho dentro dessa sociedade. Elas só, além delas terem que desenvolver certos trabalhos dentro dessa sociedade para manter a estrutura dentro de um padrão, elas também são condicionadas a se sentirem bem e felizes e aceitar essa condição em qual elas se encontram. O que acontece aqui com o nosso Bernard Marx, que assim como Karl Marx, ele é um insatisfeito com a condição dele. Apesar dele estar numa casta superior e fazer trabalhos intelectuais ao invés de fazer trabalhos braçais e tal, ele não se sente à vontade dentro da sociedade onde ele está. Ele não se sente inserido, porque ele, diferentemente dos outros alfas, ele tem a estatura um pouco menor e ele é pensante, ele pensa. Ele é um ser pensante, ele tem questionamento referente às coisas. E isso, para esse momento aqui, é horrível. Ele trabalha no setor aqui onde são produzidas essas pessoas, produzidas em escala essas pessoas. Ele tem uma pessoa com quem ele sai, que é a Lenina. Lembrando que eles não têm essa relação que a gente tem, tipo, marido e mulher, esposa, filhos, casa, família, amor. Isso não existe.
o sexo é meramente recreativo, então eles se relacionam entre si, mas o certo e o padrão dessa sociedade e o que é de bom costume, o que é visto de bom costume é você se relacionar com várias pessoas, não apenas uma. Quando você mantém um parceiro fixo, isso é visto como indecoroso e imoral. Então, essa é mais uma característica dessa sociedade aqui. As crianças recebem educação sexual desde a tenra infância. Então, assim, desde pequenininho eles já são educados sexualmente, já são dados brinquedos sexuais para essas crianças, para que elas tenham contato com a sexualidade delas e possam estar trabalhando isso cada vez mais e aflorando mais essa vontade. O Bernard, ele não se conforma com isso e, assim, ele é muito julgado por certos comportamentos dele. Ele, por exemplo, não gosta de falar de sexo abertamente, como as outras pessoas falam. Ele não gosta de convidar muitas mulheres para estar em sua companhia, como as outras pessoas fazem. E aí, todo mundo fala que ele é estranho por esse comportamento. Ele resolve, então, tirar algumas semanas de férias, convida a Lenina, que é essa moça que trabalha com ele, para ir para uma reserva que eles chamam reservas de selvagens. Tá? Lá onde tem essa reserva de selvagens, são pessoas que não foram civilizadas, ou seja, são pessoas que não foram condicionadas a esse esquema de vida que eles têm. Então eles vão para essa reserva e lá eles descobrem um segredo assim horrível de uma mulher que foi condicionada, mas teve um filho de forma natural dentro dessa reserva. E aí o Bernard fica muito amigo desse selvagem, que eles chamam ele de selvagem, fica muito amigo desse selvagem e ele leva esse selvagem para a sociedade civilizada e principalmente para quem? Para os seus amigos cientistas, para que eles possam ver esse selvagem e respeitá-lo por ter conhecido e feito essa descoberta. Ao chegar lá, o selvagem também, que não se encaixa na sociedade a qual ele está, porque, tipo, ele não é parte, tá, daquela sociedade onde ele se encontra antes de vir para a sociedade civilizada em Londres. Porque ele não é de lá. Lá é essa reserva de selvagens, nada mais é que uma reserva indígena. E ele não é indígena. Então ele é muito escorraçado, ele é muito excluído entre os garotos ali, por ele não ser indígena que nem aquelas outras pessoas. Tem a pele mais clara, ser loiro e tal. E aí ele é muito excluído lá. Quando ele chega em Londres, dentro da sociedade com o Bernard, o selvagem, né, que é o John, se sente extremamente deslocado, muito deslocado, porque ele também não concorda com o comportamento daquelas pessoas. Ele vê as coisas e ele fala, nossa, que admirável mundo novo, que legal, que bacana, mas ele começa a criar certas reservas em relação a esse tal mundo novo. E aí começa a gerar vários conflitos e brigas e... Nossa, vocês nem imaginam o que acontece dentro desse livro, nesse momento aqui. Eu não vou ficar me estendendo, porque senão eu acabo dando spoiler do livro pra vocês e não vai ser legal. Mas o que eu queria que vocês entendessem, assim, o livro tem 18 capítulos, ele é basicamente dividido entre 2 tempos, tá? Até o capítulo 7, a gente vai ver ele vai ser todo ambientado e falando referente ao condicionamento, como é que essas pessoas são condicionadas, como é que elas são condicionados para fazer determinados trabalhos, como é que eles condicionam as crianças. Do capítulo 7 para frente, já é essa descoberta do mundo novo, entendeu? Do selvagem vindo, das conversas entre ele e o Bernard. Você vai poder acompanhar essas coisas, sabe? É um livro de 1932. É um livro bem antigo, mas que, sinceramente, para mim, se encaixa perfeitamente na era que nós vivemos hoje. Assim, você consegue observar aqui comportamentos muito semelhantes ao que nós temos hoje. Fora que as discussões que você vai encontrar aqui nesse livro são extremamente atuais. São muito atuais. São coisas que você
se questiona ainda e você se pergunta se está certo, se está errado, se não tá. Toda essa história é ambientada no ano 632, depois da Era Fordiana. Então vocês vão ver que foi abolida a religião aqui. Então, assim, não existe religião, não existe Deus. O Deus deles é Ford. É muito engraçado, porque você lê e em alguns momentos que a gente fala, ai meu Deus, ai Deus, não acredito. Eles falam, ó Ford, ó meu Ford. Ah, Ford, não acredito que isso está acontecendo. É muito engraçado nesse ponto, mas ao mesmo tempo você vê como eles podem endeusar a fabricação em escala, né? Dessa forma, assim. É também uma visão, né, do autor em relação à própria vida dele, já que ele passou muito tempo sobre regime totalitário na Itália, sobre o regime do Mussolini. Ele viveu ali acho que 20 e poucos anos, e então ele pegou a fase Mussolini, do Estado ali impondo as coisas, do Estado mandando. Então tem aqui um pouco do reflexo dessa vivência dele. A crítica que ele faz é muito forte em relação tanto ao regime socialista quanto ao regime capitalista. Ele não exclui nenhum dos dois, então ele vai fazer uma crítica forte, muito forte, você vai sentir isso, referente ao capitalismo, referente ao consumo, referente... Porque até aqui eles falam que, tipo, não é bom remendar roupa. Você não deve fazer costurar os seus buraquinhos nas suas roupas. Rasgou, joga fora, compra outra. Então, assim, a gente vê aqui muito do capitalismo. E a gente vê também muito do socialismo. E isso, ele também faz com que a gente esteja pensando, sabe? Se isso é viável, se não é, se tá certo. Você vai ver a presença de muitos personagens históricos, muitos paralelos entre personagens históricos. Por exemplo, Bernard, que nada mais é que um paralelo com Karl Marx. É bem bacana esse jogo que ele faz. Mais forte, mais presente no livro é que você nota a desindividualização de cada pessoa. Como assim? Eles pregam muito aqui aquela coisa de... Ai, você não pode ficar sozinho, você não pode ter um momento de solidão, você não pode sentir solidão, você não pode fazer atividade sozinho. Não é bom que você esteja só. Então, todo aquele papo que a gente tem para descobrir quem a gente é, quem nós somos, qual é o meu eu interior, esquece, é tudo apagado aqui. Você tem que viver em sociedade, você só é bom se você está servindo a sociedade, você só é um ser humano produtivo se você produz para a sociedade e se você está em constante movimento com alguém. Do contrário, você é uma carta fora do baralho e, consequentemente, você vai ser riscado dali. E até quando você é riscado, você é aproveitado, porque eles queimam você para usar o seu fósforo. Então, para usar seu fósforo, na verdade. Então, assim, todo momento você tem que ter uma utilidade. Tem que ter uma utilidade dentro de um corpo, dentro de um todo. Se você não tem utilidade, você é descartado. E isso é muito forte. Você sente isso muito no livro, assim. É gritante isso. É uma coisa terrível. Uma situação que eu achei bem interessante também é do selvagem, o John. O John, ele é totalmente iletrado. Ele não sabe ler, ele não sabe escrever, mas ao mesmo tempo que ele não é letrado, ele começa a educação dele lendo Shakespeare. Então, toda a educação dele é baseada em Shakespeare. Então, tudo que ele vai conversar, tudo que ele vai falar, ele fala citando Shakespeare. Então, é divino. E o que é um choque para aquela nova sociedade onde ele chega, porque ninguém conhece Shakespeare. Essa é uma outra coisa que também está aqui. Controle do Estado sobre a literatura. Então, assim, você não pode ler, porque ler é perigoso, ler te faz pensar. E quando você pensa, você critica. E quando você critica, você tem consciência do que é bom e do que é ruim,
do que você quer e do que você não quer. E o Estado dentro dessa sociedade não quer que você pense, ele quer que você execute a sua atividade. Então, assim, você é condicionado também a não gostar de ler, a odiar livros, tá? E assim, a gente, que eu falei pra vocês lá no início, falando que eu via muita coisa da nossa sociedade hoje, aqui, é justamente isso, sabe? Eu vejo que nem os selvagens como as nossas minorias sociais, que são extremamente excluídas, que o Estado aliena totalmente, e quanto mais eles puderem alienar, melhor, que assim você não tem como criticar, não tem como perguntar, não tem como pensar. Fora que aqui tem um gancho muito sério, sabe? E que serve também, que é um outro paralelo com o que a gente encontra, que é o consumo de uma droga que é chamada de soma. É uma droga sem efeitos colaterais, que teoricamente não é para ter efeitos colaterais, mas você nota que ela tem efeitos colaterais ao decorrer da leitura. Você vai sentir que ela tem realmente efeitos colaterais, mas teoricamente é para ela não ter. E qual é a função desse soma? Nessa atmosfera aqui do livro, inserido aqui, qual que é a função dele? A função é literalmente alienar e te apagar de dentro da sociedade. E principalmente não fazer com que você sinta. Então, assim, se você sente um desconforto em relação à política, você toma um soma que isso passa. Se você sente desconforto em relação à sua atividade laboral, você toma um soma que isso passa. E você tem várias doses de graus, né, desse soma, que você pode ficar delirante até tantas horas, até tantos dias ou até semanas dentro de uma viagem com esse soma. O que é nítido hoje, a gente pode ver algumas pessoas que têm essa sensibilidade maior em sentir as coisas, em querer falar, em querer criticar alguma coisa ou outra, e ela não sentindo que ela consegue fazer isso, transpor essa barreira e falar o que ela tá pensando, ela usa drogas, qualquer tipo de droga, seja a mais leve como maconha ou a mais forte como o crack, que vicia e tudo mais. Mas é uma forma de escapar dessa realidade, e isso acontece aqui também no Admirável Mundo Novo. E isso escrito em 32. Então, é um boom no seu cérebro, gente. Leia esse livro. Assim, ele é incrível. A forma de escrita do autor não é tão boa. Ele mesmo refaz o prefácio dessa edição aqui, que é da editora Globo. Ele refaz o prefácio e ele mesmo fala isso, que os erros dele em relação à literatura são gritantes, mas que ele não iria refazer, até porque seria perda de tempo, né? Você refazer uma coisa que já foi feita, então não tem porquê. Mas tem algumas brechas na história, você vai ler, eu que leio, a gente que tem o hábito de ler com frequência, a gente sente brechas na história, pontos que não foram bem amarrados, situações que ficam faltando, mas ao mesmo tempo compensa muito ler o livro pela bagagem de cultura, pela bagagem de ideia e principalmente pela bagagem de indagações que ele faz para você. E eu vou deixar uma pergunta para vocês. As críticas desse livro que eu mais assim, fiquei impressionada é em relação à bioética e a questão do Estado versus os direitos. Ou seja, até que ponto o Estado tem direito de manipular a minha vida? Então eu deixo essa pergunta para vocês. Até que ponto o Estado tem direito de manipular a sua vida? E não só isso, até que ponto você deseja estar tão alienado de tudo que permitiria outras pessoas tomarem rédeas da sua vida? Se isso seria tão vantajoso, porque tem momentos aqui que eu vejo que é como eles mesmos dizem, eles são felizes, eles não têm problema, eles não têm problema nenhum.
sabe? Tudo é lindo, tudo é maravilhoso. E quando eles pensam em ter um problema, eles tomam um soma. Fica umas horinhas viajando e tudo fica lindo de novo. Então pensa comigo se isso realmente é bacana, se não é. Me dá um retorno, me dá um feedback. Conta pra mim aqui embaixo no box, tá certo? Não só conte pra mim o que você leu, o que você achou e o que você pensa sobre essas minhas perguntas, mas, por favor, curta esse vídeo, dê o seu joinha, isso ajuda bastante a gente. E se você não se inscreveu ainda, pare de perder tempo, se inscreve no meu canal, tá ok? Beijo, até o próximo vídeo.